Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha em mais um episódio do podcast Horizontes Inquietos, uma iniciativa proposta pela FRN Campus Canguaretama, sendo que o tema de hoje é Saúde Mental e Percepções de Si na Pandemia. Para tratar deste tema, nós, Emanuel Vitor, Daiane Prachedes e Erlen Isaac, vamos entrevistar Nívia, uma profissional formada em psicologia e especializada na psicobiologia na UFRN, que atua como psicóloga da saúde e psicóloga organizacional e do trabalho, sendo que atualmente atua como psicóloga escolar no campus do IFRN Canguaretama. Então, para iniciarmos a nossa discussão, gostaríamos que você nos introduzisse ao tema a partir de um comentário sobre a saúde mental e percepções de si, tomando como recorte histórico a pandemia, momento de calamidade e privação de relações sociais, o que certamente desgastou a nossa saúde mental. Exatamente, Emanuel. A pandemia, ela trouxe o que a gente chama de confinamento, A gente ficou confinado por um tempo, depois ficou parcialmente confinado e aos pouquinhos a gente foi voltando, O que a gente percebeu nesse retorno é que visivelmente todas as pessoas, inclusive adultos, não só jovens, eles estavam com um pouquinho mais de dificuldade nas interações sociais, porque as nossas relações sociais elas foram limitadas, Então isso deixa um pouquinho mais limitado também nossas habilidades sociais. Então, quando a gente limita um pouco nossas possibilidades de interação com pessoas diferentes, que não seja o nosso círculo familiar, a gente fica com pode ficar com algumas dificuldades. E isso afeta diretamente na autoimagem, na percepção que a gente tem da gente mesmo. A gente recebe muito do outro, das pessoas, a nossa feedback, esse retorno da visão que a gente tem da gente e que o outro tem da gente, e assim a gente constrói a nossa autoimagem. E aí o problema começa quando isso afeta a nossa autoestima, que aí vai interferir diretamente na saúde mental, como você falou. Então, a autoestima é um reflexo da autoimagem, do que a gente pensa sobre a gente mesmo. E aí a gente passa a sentir coisas sobre a gente mesmo, que podem ser algumas positivas e outras podem não ser tão positivas. Entendido. Então, colocado isso, como você poderia descrever como as relações após a pandemia se tornaram? Por exemplo, como foi se relacionar de volta com outras pessoas no trabalho, na escola, em outros lugares públicos? Como se deu essa relação após a pandemia, depois de tanto tempo privado de relações? Isso foi bem particular, para cada pessoa. A gente viu de início um receio em voltar. Então, o primeiro comportamento, digamos, atípico que a gente teve foi esse receio em voltar, ao contato pessoal. A gente tinha medo primeiro do outro, a gente tinha medo das pessoas, a gente e havia orientação realmente de manter o distanciamento, mas isso gerava uma ansiedade, um medo, e o nosso comportamento era um pouco mais distanciado, e a depender da pessoa, pelo fato também da gente ter se envolvido muito nas redes sociais, no contato apenas virtual, isso foi gerando, como eu respondi da primeira pergunta, uma inabilidade, Foi gerando uma forma diferente de dialogar. E aí a gente, como passou muito tempo sem contato pessoal, essa forma de dialogar ela ficou um pouco inicialmente mais superficial, ou mais, digamos, empacada, não sei se é essa palavra, mas é que eu estou pensando agora. Ficou mais difícil, muitas vezes de você conseguir manter um contato mais pessoal, mais íntimo,
E eu acho que agora que a gente está conseguindo, depois de quase 5 anos, né, ir normalizando um pouco, mas eu acho que muitas pessoas ainda ficaram com receio, com o desejo de ficar mais no contato virtual. Eu acho que ainda perdura um pouquinho hoje, sabe? É isso. Interessante. Se for possível, eu gostaria de saber ainda a sua opinião sobre um caso particularmente interessante que aconteceu durante a pandemia. Não apenas um caso, mas na verdade um fenômeno, eu diria, que seria a separação de diversos casais durante esse momento. Muitos deles dizem que a convivência contínua, ou seja, passar muito tempo um ao lado do outro, não se tornou tão fácil. Você tem algo a adicionar sobre isso? É verdade, Manuel. Assim, isso vai variar de casal para casal, né? Então, a gente ouve relatos de casais que se separaram, que não encontraram mais aquele sentido, né, de estar juntos. E teve outros que, na verdade, se aproximaram mais, conseguiram desenvolver melhor a intimidade. Então, eu acho que isso, talvez, a pandemia só tenha exacerbado algum conflito ou tenha dado um tempo bom, de qualidade, lógico, dentro do limite que estava a situação na época, mas apenas exacerbado ou melhorado algo que já existia, né? Então, ela apenas acelerou, não que ela provocou uma separação ou um desgaste, mas ela apenas acelerou, né, esse processo, acredito eu. Bem, Nívia, dando continuidade, eu gostaria de falar sobre uma contribuição que tivemos de uma aluna fora do projeto da turma de gestão de turismo, em que ela apresentou uma exceção diante de todos os acontecimentos e consequências do momento de pandemia. Ela mostrou um avanço em produtividade e ela conseguiu emagrecer. Você poderia falar um pouco sobre essas exceções que aconteceram nesse período e como elas se mostraram e como você percebeu isso de acordo com suas percepções? Não dá pra gente dizer que a pandemia, de uma forma geral e para o coletivo, foi benéfica, né? Mas eu entendo a fala dessa pessoa que talvez como estava a vida dela antes da pandemia e a necessidade de parar, olhar para si, né? A gente teve um pouquinho mais de tempo de olhar para a gente, de identificar nossas necessidades. Eu acho que a rotina do mundo de hoje ele não permite tanto, né? Mas talvez a sensação foi do tempo que essa pessoa teve para ela, e aí ela conseguiu, de repente, reorganizar, olhar para as próprias necessidades, conseguir fazer coisas que ela não conseguia. E aí isso gerou um efeito benéfico. Dando continuidade nesse relato dessa aluna de gestão de turismo, você poderia falar se conhece algum caso semelhante ligado a esse crescimento de produtividade, esse aspecto positivo que foi adquirido mesmo estando no cenário de pandemia? Não conheço. Acho que para a maioria das pessoas gerou muitos conflitos, a convivência, gerou muita vulnerabilidade social, pessoas perderam o emprego. Então, a questão de conviver com a perda de pessoas próximas e também com tantos casos e notícias, né? Agora, assim, lógico que muitas pessoas falam, teve esse lado que foi um pouco bom para mim, eu parei, mas não que de uma forma geral tenha sido mais bom do que ruim. Então, acho que é isso. As pessoas conseguiram perceber algumas coisas, mas não que quando a gente for fazer uma avaliação geral, a pessoa diga, foi melhor ter passado pela pandemia. Não foi. Era melhor não ter existido. Dando
continuidade? De acordo com uma pesquisa feita pela Fiocruz, o número de suicídios teve um aumento muito grande decorrido com a pandemia. E a pergunta que fica é, como esse período de confinamento afetou a nossa saúde mental, a nossa percepção de si e com relação ao suicídio? Qual é a sua opinião sobre isso? Acredito que não a pandemia em si tenha provocado isso, mas a situação de estresse que foi passada por muitas pessoas, né? Então, a percepção, a autoimagem, né? A percepção de si mesmo e também a consequente autoestima, ela pode ser influenciada por vários fatores, inclusive por ter passado por uma situação de privação, né? de interações. Então, algumas pessoas que já estavam em processo de adoecimento, ela pode ter influenciado sim, em alguma tomada de decisão, em que a pessoa não estava bem, ou por impulsividade, né, ela acabou pensando em tirar a própria vida, ou na autolesão mesmo. Mas sempre a gente precisa pensar nessa perspectiva, vai depender dos recursos que a pessoa tinha, o que eu chamo de recursos, estratégias, pessoas, suporte social que ela tinha para lidar com o seu processo de adoecimento, né? Com esse processo de adoecimento que gera pensamentos negativos, pensamentos autodestrutivos. Então tudo depende disso, de como a pessoa estava, de como ela enxergou a situação e da quantidade de suporte que ela tinha. Um outro fator importante é a questão da saúde mental dos adolescentes. A Unicef mostrou que depois da pandemia, muitos adolescentes tiveram um aumento de transtornos mentais. E eu queria saber, depois desse período de confinamento, você acha que a saúde mental desses indivíduos foi, de certa forma, prejudicada? Principalmente essa questão de maturidade, nessa questão da mentalidade deles que eles estão desenvolvendo? Pode sim, eu concordo com você, porque na adolescência, voltando a falar dos recursos, né? Na adolescência, o jovem ainda está construindo os recursos de suporte que ele tem, os recursos que ele mesmo usa no seu processo mental para ficar bem, como ele aciona as pessoas próximas, para dizer, preciso conversar sobre tal situação, porque eu não estou bem. Então, ele ainda está construindo isso, como conversar com o outro. Já na vida adulta, a pessoa já passou por algumas experiências e já tem o seu suporte social e a sua estrutura cerebral já pronta para pensar em formas de sair das situações ou de lidar com as situações, né? Então, pode ter passado, sim, os adolescentes podem ter sofrido, sim, um pouco mais com relação a esses aspectos de saúde mental. Mas não que adultos e até idosos, que a gente viu, né, bastante também não tenham passado por esse processo em grande quantidade, né? Inclusive, as pesquisas mostram que tem crescido em virtude também de como o mundo está mais individualista, né? Tem crescido o número de idosos, por exemplo, que estão com mais dificuldades de saúde mental do que se tinha antigamente, né? Então, está ficando algo que está afetando, em virtude das questões externas sociais, está afetando quase todo mundo, né? Quase todas as faixas etárias. Por fim, de acordo com a Folha de São Paulo, mesmo 5 anos depois da pandemia, ainda podemos enxergar os seus efeitos na saúde mental da nossa sociedade, principalmente nas gerações mais jovens, que apresentam mais ansiedade, princípios de depressão e atrasos no aprendizado. Tendo em vista os prejuízos que essas condições trazem e a urgência da sua solução, que recomendações você indicaria para aqueles que estão nessa situação? Acho que a recomendação é primeiro procurar ajuda, né? O profissional, o psicólogo, o psiquiatra, qualquer profissional de saúde, ou uma pessoa que você confia, pode ser um professor, pode ser alguém da equipe da escola, pode ser algum familiar, o pai, uma mãe, uma tia, um irmão,
dialogar, né, com essas pessoas próximas ou com um profissional, para você, né, uma pessoa que você confia, e você dizer o que é que você sente, como é que você está passando, porque aí tanto essas pessoas como os profissionais, né, a meta dela vai ser primeiro identificar quais são os pensamentos que não estão correspondendo à realidade, porque todo sofrimento envolve pensamentos que não são 100% reais, né? Parcialmente do que a pessoa sente e pensa, ela constrói, né, dentro da própria mente. Então, identificar esses pensamentos e também criar rede de apoio, que é o que a gente faz quando a gente lida com essas situações, é identificar as pessoas de confiança e fazer com que essa pessoa se sinta apoiada, né? Tenha o que a gente chama de rede de apoio, certo? Nívia, muito obrigada por sua contribuição. Esse bate-papo foi mais que necessário e a sua companhia só abrilhantou ainda mais, trazendo relevância e dados mais que necessários como alguém que vivenciou esse contexto de pandemia e pós-pandemia como nós e viu as consequências na saúde mental e percepções de si de tantas pessoas. Obrigada também. É muito bom, né, a gente discutir esses assuntos, e o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Agora, entrando no nosso quadro especial, Sua Opinião Não é Ciência, traremos uma fala de Jarbas Barbosa, diretor da UPAS, na 5ª Cúpula Mundial de Saúde Mental, que retrata sobre a saúde mental no contexto do suicídio, que afirma que devemos garantir que todas as pessoas tenham acesso a cuidados e serviços de saúde mental de qualidade, com base nos direitos humanos e livres de estigma e discriminação, e o suicídio deve ser abordado com urgência. Esta realidade, entretanto, se mostra distante, uma vez que, como afirma Fernandes, o presidente da cúpula, ainda é um tabu, ou seja, algo que ainda não é tão bem abordado na nossa sociedade. Agora vamos aos créditos. Como mediadores da entrevista temos Daiane Prachedes, Emanuel Vitor e Erlan Isaac. No roteiro temos Daiane Prachedes, Ítalo Cauã, Laila Melo e Maria Caroline. E na sonoplastia temos Erlan Isaac e Emanuel Vitor. Aqui vai os nossos mais sinceros agradecimentos aos pibidianos Edna Maria Ferreira e João Pedro de Lima, e aos nossos professores Bruno Balbino e Aurélia Bento.